thinks that I am unforgettable too. Em uma das inúmeras homenagens recebidas por João Roberto Antônio, está inscrito um pensamento que sintetiza um pouco de sua essência. Não sou utópico, sou um idealista prático. Mahatma Gandhi. Se pudéssemos prever o futuro, perderíamos o direito ao sonho e ao medo. Então a gente sempre tem que sonhar. Sonhar com objetivos e sempre procurar realizá-los. Um idealista prático que acredita nos seus sonhos e que aproveita cada minuto da vida para realizá-los. Eu não penso em idade. Velho para mim é quem tem 10 anos a mais do que eu. Então eu nunca vou me considerar velho, tá certo? Dessa maneira, desse modo, eu continuo com meus projetos de vida. A pessoa que não tem projeto de vida, ela não vive. E eu creio que a pessoa começa a ficar velha quando ela deixa de ter projetos, objetivos e sonhos. Então isso eu nunca deixei de ter. Tanto é que até hoje, desde quando eu me formei, a minha rotina de trabalho é a mesma. 7 horas da manhã eu estou dando aula na faculdade de medicina e se eu precisar sair do consultório 10 horas da noite eu saio. E se eu precisar ficar sem almoçar eu fico. E nos congressos, para preparar os trabalhos, o que eu escrevo, os capítulos de livros, seja o que for, eu uso as madrugadas. E a Cidinha me compreende muito bem nisso, meus familiares todos me compreendem. Então, isso eu não posso parar. Talvez se eu parar esse tipo de andar, da locomotiva andar em cima do trilho, aí então chega o final. O pai, José Felipe, um incansável batalhador libanês, sai de Catanduva para tentar a sorte em outras terras. Eu nasci em Catanduva, em 1938, porém naquela época meu pai e minha mãe já estavam com a família constituída porque eu sou o mais novo. Quer dizer, tenho minhas irmãs, a Blanche, a Marlene, o Pedro, infelizmente já falecido, uma pessoa maravilhosa, mas se foi. Então, minha mãe, meu pai e mais 4 filhos. E eles moravam junto com os meus avós. Mas claro, a mamãe, ela sempre quis ter a casa dela. Então meu pai achou por bem sair de Catanduva e tentar outras terras, no sentido de poder reiniciar a sua vida. Foi um pioneiro, junto com também, na época falecido depois, José Bustamante. Foi quando eles iniciaram uma sociedade criando o chamado Laticínios Rio Preto Limitada, que era ali na rua Prisciliano Pinto, perto do Instituto de Educação Monsenhor Gonçalves hoje. Ali que começou tudo, sabe? Sua formação escolar começou no Colégio Cardeal Leme, com excelentes professores e colegas de classe que conseguiram destaque em Rio Preto e outras localidades. Eu entrei no Grupo Escolar Cardeal Leme, onde hoje é o Fórum, aqui, o atual Fórum de Rio Preto. E lá eu fiz toda a minha parte primária e depois, na época, tinha um exame de admissão para entrar no Instituto de Educação Monsenhor Gonçalves. E eu então fiz esse exame de admissão e fui aprovado. E tive professores maravilhosos, tomaria muito tempo se eu fosse lembrá-los todos agora, mas eram professores que nos ensinavam desde o latim, desde o francês, até a física, a matemática, enfim, que eu fiz o ginásio e fiz o científico lá. E foram meus colegas de turmas, pessoas que hoje são ícones, tanto em São José do Rio Preto como no Brasil. A formação destas tradicionais instituições era tão boa que João Roberto, depois do 3º científico, passou no vestibular da faculdade mais cobiçada do Brasil, a Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. Aos 18 anos, eu fui convocado para fazer o exército. Meu pai, quando recebeu a comunicação disso, virou para mim e falou: meu filho, você vai fazer o tiro de guerra, você vai fazer o exército. Por quê? Porque eu quero que por seu intermédio você agradeça por mim a esse Brasil que me acolheu. E esse acolhimento que foi feito
propiciou a todos nós o que nós temos hoje. Eu sou um imigrante libanês, meu pai falou. Saí do Líbano junto com meus familiares, porque nós não tínhamos muita condição de sobrevivência lá. E se falava do Brasil como um novo mundo, como realmente é um novo mundo. Então eu quero que você faça o exército. Cidinha foi algo que o destino colocou em sua vida. A conheceu aos 7 anos de idade. Voltando ao passado, meu pai lá no Líbano morava na cidade de Miziara, numa casa de 2 águas. Uma água morava a família do meu pai com meus avós, e a outra água morava a família do pai da Cidinha com os avós dela. Então eles eram vizinhos, tanto é que eles se chamavam de Jor. Jor em árabe é vizinho. Aqui foi aquela festa, porque meu pai já conhecia muito eles de lá. Eram como se fossem parentes, tá certo? E foi quando eu conheci a Cidinha com 7 anos de idade, e eu era mais velho que ela, mas eu achava interessante, ela não sabia falar brasileiro, ela só sabia falar o árabe. E as pessoas às vezes jocosamente ensinavam coisas erradas para ela, e ela sofria com isso e às vezes vinha falar comigo e até chorar as mágoas comigo. E isso criou um vínculo de amizade muito grande e até de admiração. A cada férias se encontravam e um sentimento mais forte foi surgindo. No 4º ano de medicina, a pediu em namoro e mantiveram o romance à distância até 1966, quando se casaram. Foi uma das grandes bênçãos da minha vida ter casado com a Cidinha, porque ela é uma esposa maravilhosa, ela é uma esposa que corresponde a uma alavanca na minha vida e ela sempre, digamos, me ajudou em todos os setores da medicina, me deu esses 3 filhos maravilhosos, tá certo? E é uma mãe exemplar e até hoje é minha grande companheira. Falar do Dr. João Roberto Antônio, que é meu marido, não é muito difícil, porque como marido eu tenho a maior admiração, respeito por ele, porque é de uma moral invejável. Durante todos esses anos, ele nunca me decepcionou como marido, como companheiro, como a pessoa que eu mais respeito na vida. Depois de tantos anos de casada, é ele. Como médico, é insuperável, porque estuda todos os dias, muitas vezes eu já falei, até as 2 horas da manhã, durante 45 anos que nós estamos casados, eu nunca vi ele dormir antes das 2. E eu tenho que chamá-lo para vir dormir, porque senão ele fica estudando. Ele sempre acha que não sabe nada e é por isso que sabe muita coisa. Como pai, é uma coisa que se a gente conta as pessoas não acreditam. Ele nunca chamou a atenção de um filho. Nunca me lembro dele ter chamado a atenção de um filho. Talvez pelo fato dele não chamar a atenção e falar tão pouco, ele é tão ouvido e tão respeitado. Essas são as qualidades que eu, como esposa, vejo no meu marido, o qual eu tenho muito amor, muita admiração, muita amizade, tudo de bom eu desejo para ele. Olha, falar do meu pai, vamos dizer assim, do Dr. João, que eu trabalho com ele, é falar de uma pessoa que, como exemplo, eu disse algumas vezes, para mim não tem igual, não por ser pai, mas pela pessoa que é. Porque desde que eu era criança, ele demonstra sempre ser a mesma pessoa, sempre aquele equilíbrio, tanto profissional como familiar. Uma pessoa que nunca teve hora para encontrar com os amigos ou até mesmo para almoçar, para jantar, porque sempre foi a dedicação profissional, essa seriedade. E hoje,
tantos anos depois, ele mantém a mesma pessoa. Então isso que é fantástico, coisas que é difícil ver hoje em dia. Uma pessoa sem vícios, que trabalha ou que teve o tempo para a família, mas que sempre manteve a continuidade da integridade como pessoa. Falar da família João Roberto Antônio para mim é muito gratificante. Isso porque o João Roberto Antônio já faz parte da minha vida há mais de 25 anos. Então eu tenho como exemplo essa família e João Roberto como pessoa, como marido, como pai, como avô. É muito especial ter um ser desse naipe fazendo parte de dentro da minha casa, tanto dos meus pais como da minha casa aqui em São José do Rio Preto. O João Roberto é um exemplo de caráter, dignidade como pessoa. E como médico, então, para mim é um ser maravilhoso. Porque para ele tanto faz Ana Maria Braga, que é sua paciente, como José ali da esquina, o atendimento humano para ele é a mesma coisa, não há diferenciamento. Pensou inicialmente em fazer cirurgia geral, mas, novamente, a mão do destino o influenciou e, através do contato com o então professor Silvio Fraga, filho do ex-ministro Hermínio Fraga, optou pela dermatologia e pela carreira acadêmica. Então o Silvio Fraga falou: João, você quer fazer carreira universitária? Eu falei: quero. Eu quero ser professor de faculdade de medicina. Ele falou: então você não vai ficar no Rio de Janeiro, porque aqui você vai brigar com muita gente, com muitos professores que já têm tradição na Faculdade Nacional de Medicina, inclusive eu, e também outros professores. Lá você vai iniciar, mas vai iniciar como professor. Lá em São José do Rio Preto, a faculdade está no começo, você será cabeça de mosquito. Mas quando tiver uma reunião de professores em qualquer lugar do país, você vai sentar ao lado dos professores das faculdades de medicina. Aqui, você vai ser rabo de leão. Por quê? Porque você vai demorar muito para conseguir chegar ao que você hoje já vai ser em São José do Rio Preto. Vá para Rio Preto e transforme como cabeça de mosquito aquela faculdade como sendo um leão. E você será também cabeça de leão. E hoje eu acredito que todos os professores dessa faculdade já são cabeça de leão, porque a FAMERP já é um leão dentro do cenário nacional. Voltando para Rio Preto, no final da década de 1960, se apresentou no Hospital Santa Casa. E era o primeiro dermatologista que vinha para o interior e, para contar, já tinha o título de especialista em dermatologia. Eu fui um dos 9 primeiros dermatologistas a prestar concurso no Brasil para título de especialista. Foi em outubro de 67, tá certo? Então, agosto, outubro de 67. Então, criaram na Santa Casa, me abrigaram, me aceitaram muito bem, o ambulatório de dermatologia. E esse ambulatório de dermatologia foi crescendo, porque eu, claro, como especialista, fui resolvendo problemas até então não resolvidos. Tem um fato interessante, depois de 9 meses de uma gestação, eu então fiz a primeira consulta particular, acho que foi R$5.000 que eu recebi naquela época, né? Uma coisa assim. E eu então peguei essa primeira consulta e levei para o Cidinha todo feliz. Cidinha, olha, já dei a primeira consulta particular. Toma, vê o que você quer fazer com esse dinheiro. Ela falou: vou pagar a promessa. Então, a partir daí, vamos dizer, foram crescendo as procuras por clientes particulares, porque naquela época ou era particular ou era indigente. De modo que eu tive então que depois criar meu consultório próprio, que o meu primeiro consultório foi no edifício Automóvel Clube, lá no 8º andar. Aluguei, vim para cá, era uma casinha pequena, porque ela era uma adaptação da garagem da casa do Dr. Barbato, que hoje é o edifício São José. E aqui então, a partir daí, nós fomos ampliando. Hoje a nossa clínica é a clínica referência em dermatologia, sem nenhuma falsa modéstia,
Quer dizer, graças aos médicos que aqui estão, inclusive meu filho, Carlos Roberto, que deu um impulso muito grande na minha vida, e hoje nós somos a clínica que talvez tenha a maior diversidade de lasers no interior do Brasil. E comecei como sendo várias coisas na sociedade, da ser diretor científico, secretário, assim por diante, até quando eu cheguei finalmente na posição que eu ajudei a fundar a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, tá certo? E depois, em 2005, 2006, eu fui presidente dessa sociedade. Em 2009, fui presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia São Paulo. Quer dizer, então, com isso, e hoje eu sou o coordenador adjunto da Educação Médica Continuada da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E sou conselheiro de todas essas sociedades. Bom, mas fora isso, e por causa disso também, eu trouxe muitos eventos para Rio Preto. Todos os anos eu tive, desde 1972, quando foi em 1970 fundada a Sociedade Brasileira de Dermatologia, Regional São Paulo, que até eu escrevi editei um livro a respeito disso, sabe? Então, eu acompanho essa trajetória, porém sempre com o compromisso de fazer cursos aqui de aprimoramentos para os dermatologistas. O maior de todos foram os 2 congressos que eu fiz aqui. O da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, que foi feito em 2006. Rio Preto, infelizmente, até hoje, não tem um centro de convenções à altura, que abrigue mais do que 1.000 pessoas. E eu precisava que abrigasse 2.000 ou mais pessoas. Então, com isso, na época, eu usei o Interior Eventos em Mirassol. Quer dizer, aluguei ali 4 paredes, um teto e um piso, e tive que fazer toda a adaptação. Gastei uma fortuna na época, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica gastou, mas para isso nós tivemos um recurso fabuloso, que foram os apoios e as inscrições. E tivemos um superávit muito grande, foi deixado para a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Esse foi o maior, junto com, em 2009, da RADESP, Reunião Anual dos Dermatologistas do Estado de São Paulo. Foi algo maravilhoso para São José do Rio Preto, e é algo também que até hoje eu luto, que é o turismo científico em São José do Rio Preto. Quer dizer, Rio Preto tem um potencial médico, não é só dermatológico, várias especialidades médicas são ícones em Rio Preto para o Brasil e para o mundo. Eu, todos os anos, participo dos congressos. Por exemplo, esse ano que passou, 2011, eu estive em New Orleans, que foi em março, congresso da Academia Americana de Dermatologia, tá certo? Que eu sou sócio há muitos anos. Eu estive em Lisboa, no congresso da Academia Europeia de Dermatologia. Eu estive em Guayaquil, no congresso Ibero-Latino-Americano de Dermatologia, tá certo? Estive também em curso especial na França, por pesquisa farmacológica, em Toulouse, no sul da França, tá certo? Enfim, e também estive no Congresso Brasileiro de Dermatologia, em Florianópolis, tá certo? E de cirurgia dermatológica, que foi em Campos de Jordão. Bom, esse ano nós tivemos esses congressos, sem contar os cursos, inclusive dei mês passado, em dezembro, um curso sênior que foi inédito na Sociedade Brasileira de Dermatologia, do qual eu dei um curso de cirurgia dermatológica para colegas com mais de 15 anos de formado e que, ou para se aperfeiçoar, ou que não tiveram tanta oportunidade de frequentar esses cursos no passado. Esse curso foi um sucesso e obtivemos um resultado de apreciação de mais de 90% de bom e ótimo. E eu recebi uma homenagem em vida, algo que eu vejo as pessoas agradecerem com homenagem póstuma, tá certo? Quer dizer, eu tenho uma unidade básica de saúde com meu nome, existe em Rio Preto, tá certo? Então, isso também foi, quer dizer, a CIRP me fez uma homenagem muito
importante como o empreendedor do ano, como o médico empreendedor do ano. Recebi também da Faculdade de Medicina algo que esse sim me tocou profundamente, porque aos 70 anos eu fui, como em toda a faculdade estadual, eu fui jubilado como qualquer professor nesse sentido. Então, houve, por intermédio da diretoria comandada pelo Dr. Humberto Lilly, uma convocação da congregação e um dos professores elevado para a categoria de professor emérito fui eu. Ora, a categoria de professor emérito é algo que para mim constitui o máximo que eu poderia sonhar, digamos, a nível da carreira que eu quis abraçar desde quando eu me formei. Dr. João Roberto Antônio é médico dos mais respeitados em Rio Preto. Foi meu professor na Faculdade de Medicina, foi presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, responsável por grandes congressos na área médica, e eu tive a alegria de poder homenageá-lo com o nome de uma unidade de saúde, aquela lá do Jardim Felicidade, dando o nome de Unidade Básica de Saúde João Roberto Antônio, para poder perpetuar o nome desta figura importante, desse médico benemérito e desse grande ser humano que ele é. O professor João Roberto Antônio é uma pessoa, sem dúvida, especial, né, dentro da instituição, ao longo dos anos, né, da FAMERP e da FUNFAR, da nossa Faculdade de Medicina. Uma pessoa onde eu acredito que a maior parte, ou todos os alunos formados aqui, passaram por ele. Ele é um dos fundadores da faculdade, não sei exatamente o ano que ele veio para cá, mas eles iniciaram a Faculdade de Medicina. Eu mesmo tive aula com ele ao longo do CPP 4, CPP 5, e é uma pessoa especial, né? Seja no relacionamento com os alunos, com os pacientes, como exemplo, seja como caráter, como profissional na área médica. É uma pessoa que todo mundo tem muito carinho por ele, seja os doentes, os alunos, os colegas. Então eu acho que, sem dúvida, é uma referência profissional, né, como ser humano. Portanto, a minha saudação a esse profissional, a este homem, a este cidadão, a este grande brasileiro que, sem sombra de dúvida, faz da sua vida um sacerdócio. Tudo que faz, ele coloca a alma. Isso é que é importante do Dr. João Roberto Antônio. Ele é um homem extremamente educado, gentil, um homem competente, que todos nós sentimos um imenso orgulho de poder dizer: este é um homem exemplo para as gerações futuras. Dr. João Roberto Antônio me marcou em duas situações na vida. Primeiro, como médico, foi o médico que me atendeu quando das minhas alergias de pele, ele sempre resolveu a minha vida. E depois, como a pessoa que mais lutou no meio médico para que essa cidade tivesse um centro de convenções e eventos à altura de uma cidade, polo de região. Dr. João Roberto sempre trouxe grandes eventos médicos para Rio Preto, lutando com a pouca infraestrutura na cidade dessa área, e nós temos certeza que ele vai viver o suficiente para ver rapidamente, nos próximos meses, no próximo ano, essa cidade com um grande centro de eventos. João Roberto é um homem fino, educado e elegante que cultiva 3 hobbies: o piano, carros antigos e canetas tinteiro. Colegas dermatologistas sabem que eu toco piano, entendeu? Então, sempre que tem um piano no hotel, que tem um piano em algum lugar, eu sempre toco. Por sinal, eu devo dizer que não me sobra muito tempo para treinar piano na minha casa. Eu toco, acho que, mais piano fora de casa do que na minha casa, tá certo? Mas, por ser de ouvido e por ser, assim, algo que não necessita de música para ler, então não me fica difícil tocar as músicas que eu gosto de tocar. Carro antigo, eu sempre adorei muito carro, tá certo? Então, dessa maneira, eu acabei colecionando. Hoje até
Eu tenho um Landau 81 que esse ano recebeu a placa preta, que é a placa de originalidade. E canetas, na realidade, eu só uso, entendeu? Caneta tinteiro, porque eu não sei escrever com outra caneta que não seja tinteiro. E acontece que, como as pessoas, meus filhos, meus parentes sabem que eu gosto disso, então eu recebo muito presente de caneta tinteiro. Então, eu mesmo, quando acho alguma diferente, eu compro. Mas o que é importante é o que eu conservo desde a minha época de estudante. Eu tenho minha Parker 51, tenho a Parker 21, tenho a Parker 61, tenho as Schaeffers da época, tenho a caneta Aurora, etc. E eu sempre escrevo com elas aqui no meu consultório. O primeiro grande aprendizado foi ter feito o exército. Eu já comentei isso. Foi onde eu conheci pessoas que não eram do meu meio, mas se tornaram maravilhosos amigos e aprendi a conhecer melhor essas pessoas e o mundo que nós convivemos. Segundo, foi ter saído da minha casa, do aconchego da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, onde eu tinha cama, comida e roupa lavada, tá certo? E não me preocupava quase com nada, e estudar no Rio de Janeiro. E o terceiro foi quando eu ganhei uma bolsa de estudo para os Estados Unidos, instituído pelo presidente Kennedy, que se chamava Aliança para o Progresso. A grande surpresa nossa foi que, como era o primeiro programa instituído pelo presidente Kennedy, então nós fomos recebidos tanto no FBI, pelo Bob Kennedy na época, irmão do presidente John Kennedy, fomos recebidos por Ted Kennedy, que era senador, e na Casa Branca, recebido pelo presidente Kennedy. Quer dizer, o presidente Kennedy nos dedicou mais de meia hora de conversa a respeito desse programa. Então pude vê-los pessoalmente, pude senti-los pessoalmente e vi que, digamos, hoje, quando nós vemos o presidente dos Estados Unidos como sendo o presidente da maior potência da Terra, nós vemos que essas pessoas têm as mesmas sensibilidades nossas. Eu poderia falar do meu pai de duas formas. Primeiro, como meu professor, como mestre, um homem que trouxe para mim a imagem de um médico bem-sucedido, de um médico padrão que poderia trazer benefício no nosso conhecimento, e foi o grande exemplo que me estimulou a ser médico e a ser dermatologista. O que eu diria em termos de profissional dermatologista? Dr. João Roberto Antônio foi um médico que enalteceu Rio Preto, trazendo 2 dos maiores congressos da história, não só de Rio Preto, como da dermatologia nacional. Como pai, o que eu posso dizer? A medicina sempre foi a prioridade do meu pai. E como pai, ele trouxe, acima de tudo, o exemplo da ética, da dedicação, da humildade, do conhecimento, do estudo. Então, com isso, ele pôde formar aquele patrimônio que eu julgo que é o mais importante. Eu sempre digo para ele e para minha mãe que eles podem, acima de tudo, não deixar nada em dinheiro, mas a maior herança foi o conhecimento que ele nos trouxe. Eu tenho a convicção de ter vivido e acompanhado de longa data a trajetória desse excelente médico. É estudioso, é criterioso, olha, tudo que é positivo no ramo da medicina, principalmente na área que ele domina, a dermatologia, ele é sem defeito qualquer, é excelente. Um cara que investiu na medicina, investiu na cidade, transformou a cidade num polo de informação da dermatologia. Quando sai do país, quando sai de Rio Preto, sai para mostrar a capacidade que Rio Preto tem nesta área. Portanto, falar do Dr. João Roberto Antônio é falar, acima de tudo, de um homem capaz, de um homem probo, de um homem fino, educado, inteligente, mas acima de tudo, um rio-pretense que ama esta terra como ninguém. Um homem que construiu sua família aqui, que tem histórico, que tem história da sua família
E eu quero aproveitar esta oportunidade para dizer que participar deste programa, onde ele é o protagonista dessa história que hoje nós estamos contando aqui, para mim é uma satisfação muito grande. Doutor João Roberto, que o senhor seja eterno, e será, porque um homem que fez o que o senhor fez por Rio Preto e em Rio Preto, evidentemente não será esquecido jamais. Eu ter tido a família que eu tive, tá certo? Desde meus pais, meus irmãos, etc. Eu ter tido o casamento que eu tive com a Cidinha. Ter tido os filhos que ela me proporcionou. E agora o Carlos me deu um neto. E a sensação de avô é uma sensação que só tem quem vive ou passa a viver. O carinho que você tem quando olha para um neto é uma coisa até um pouquinho diferente de quando você olhava para um filho quando criança. Talvez porque os sentimentos já ficam um pouco modificados, a gente fica um pouco mais emotivo depois de uma certa idade, mas eu me sinto muito feliz. Do ponto de vista profissional, as realizações que eu tive, tanto do ponto de vista familiar, como do ponto de vista pessoal, como com meus filhos. Então, isso me deixa extremamente feliz. É difícil dizer qual que é o maior de todos, porque todos são muito bons. E também o fato da dermatologia, que eu amo muito e até hoje eu me dedico como sempre me dediquei. Se eu voltasse a nascer novamente, talvez eu tivesse que sonhar mais alto, porque o que a vida me proporcionou ultrapassaram muito todos os sonhos que eu tive. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.